Bom dia novamente, meus irmãos. Bem-vindos ao nosso tempo de Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos estão informados, o pastor foi colocado em isolamento profilático esta semana, porque eu atendi um utente, um doente meu com uma pneumonia, e depois mais tarde confirmou-se que ele era positivo para o Covid-19. Diz o protocolo nestas circunstâncias que o profissional de saúde deve ficar em isolamento durante 15 dias. Eu estou a cumprir rigorosamente o prazo que me foi estabelecido, é que eu só fui enviado para casa passado uma semana do contato com o doente, porque estas coisas estão a demorar muito mais, não funcionam tão bem quanto a gente às vezes vê nas notícias. Mas estou a cumprir, estou a dizer isto só por uma razão. Os irmãos estão a ver aqui por trás de mim a imagem da nossa igreja, é só para que os irmãos saibam que eu não estou a furar o isolamento. Como podem ver, é uma fotografia, isto é apenas uma montagem para que de alguma maneira mais simpática os irmãos possam se recordar das nossas instalações e possam se sentir em casa no que diz respeito ao estarmos numa escola dominical comunitária nas nossas instalações. Esperamos que em breve possa ser a verdade e nós estejamos juntos. Nós começamos o dia bem em oração, estivemos juntos cerca de 36 irmãos presentes na nossa reunião de oração, o que é, penso eu, talvez um recorde. Estamos assim o dia, creio que aproveitamos muitos para tomar o nosso cafezinho no entretanto, e aqui estamos para o nosso tempo de Escola Bíblica Dominical, e eu convido os irmãos que quiserem abrir as suas Bíblias em Esther, capítulo 2. Nós iniciamos neste tempo de quarentena o estudo do livro de Esther por causa da sua característica. Esther é um livro que nos fala sobre um tempo de grande dificuldade para o povo de Deus, e como é que Deus agiu, um livro em que não fala o nome de Deus, mas como Deus nos bastidores trabalha, controla, dirige a história para que as coisas possam acontecer e o seu povo não só não seja prejudicado, mas acabe por sair muito abençoado nesta circunstância. Nós vamos recordar um bocadinho e entrar então aqui no nosso tema de trabalho. Lembrando que este período que nós estamos a trabalhar é o período do rei Xerxes. É assim que ele é conhecido em termos históricos, mais do que pelo seu nome que aparece no nosso texto, que é Assuero. Assuero é um dos seus nomes, mas em termos históricos, até porque Xerxes era um nome utilizado pelos gregos e são essencialmente os gregos que contam a sua história, ele é mais mencionado como Xerxes. Ele é filho de Dario. Dario foi aquele rei importante, aquele imperador da Pérsia importante para nós, pela sua ligação com Daniel. Lembrem-se que Daniel tem um período muito longo de permanência junto às autoridades máximas, primeiro do Império Babilónico, ele sobrevive a todo o Império Babilónico, quer dizer que ele foi levado para a Babilônia realmente muito novo, devia ser naquilo que nós chamamos de adolescente. Ele vive ao longo de todos os 70 e poucos anos do Império Babilônico e transita para o Império Persa, sobrevivendo àquele início do Império Persa e chegando até Dario. Ele já seria um homem de idade bastante avançada quando se dá o episódio da Cova dos Leões. E é com Dario, pai de Xerxes, que isto acontece. Então Xerxes sobe ao trono, começa a governar no ano 486 e após algumas dificuldades iniciais normais que havia sempre quando havia transição de reinado, ele teve que lidar com algumas rebeliões no Egito e na Babilônia, ele estabelece o seu poder e ele então concentra-se no grande objetivo que os persas tinham, tinha sido um objetivo do seu pai, era também seu objetivo, que era conquistar a Grécia. A Grécia era o que faltava, digamos assim. Avançar para o Oriente não acrescentava muito. Havia uma parte significativa do Império Persa na Ásia Central que não trazia grande vantagem do
mais simples, as terras não eram muito produtivas. A Grécia, pelo contrário, representava uma espécie de joia para a coroa. Era o local da cultura, da filosofia, da arte. Havia um desenvolvimento significativo que era importante ou era alvo, não é, da cobiça dos imperadores persas. Então, nós temos que Dario tentou conquistar os gregos, não conseguiu, então Xerxes vai tentar também. E o capítulo 1 do livro de Esther, como nós vimos nas últimas semanas, deve ser contado ali essencialmente a preparação para a invasão grega, a invasão da Grécia, por parte de Xerxes e do seu grande exército, talvez 1 milhão de homens. O episódio termina com esta situação que nós vimos, que é a deposição de Vasti. Lembrando que tudo isto acontece na capital, esta é uma recriação dentro daquilo que podemos saber da grande capital de Suzã. Os persas tinham 3 capitais, esta é a capital que é descrita e mais mencionada no texto que nós lemos no livro de Esther. Então nós vamos apanhar, digamos, o texto e vamos começar a lê-lo a partir do versículo 1. Dizer aos irmãos que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Esther existe Bíblia. Se é uma Bíblia de estudo, ela provavelmente tem esta nota. Se não tiver, o irmão pode, se quiser, tomar aí uma nota, vai criando a sua própria Bíblia de estudo também. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 nós teremos um intervalo de 3, 4 anos. Não temos esta noção ao ler o texto bíblico, parece que é tudo corrido, mas não é. Portanto, o capítulo 1 termina com a deposição de Vasti. Vimos na semana passada que ela não seria propriamente a rainha chamava-se Amestris e era filha de uma família danubana. Das secundárias ou das concubinas, a favorita, aquela que no fundo acabava por ter mais tempo com o rei Xerxes, com Assuero, que estava mais próxima do seu coração, ela é deposta e depois disto Xerxes vai para a campanha grega. Esta campanha é longa, demora alguns anos e é no regresso da campanha. Então começa o versículo 1 dizendo, passadas estas coisas, e é nesta pequena notinha que nós temos que pôr aí o pormenor. 4 anos, que foi o tempo que demorou para as tropas persas tentarem conquistar a Grécia, têm reveses, têm vitórias, mas acabam por não conseguir impor o seu domínio sobre as cidades gregas. Então Assuero volta finalmente à sua capital, está de regresso a Suzã, e ao chegar novamente a Suzã, ele, digamos, o seu coração está talvez e provavelmente frustrado, ele queria conquistar a Grécia, não conseguiu, ele volta-se novamente para aquilo que seriam os seus prazeres domésticos, tendo em conta que é um rei, não é? O seu prazer familiar, e a sua esposa favorita não está presente. Vasti, não somente pela sua beleza, mas pelo seu caráter, pelo seu temperamento, era aquela que enchia, digamos, não só os olhos, mas o coração. E Assuero, nesta altura, sente grande falta. O historiador judeu Josefo descreve a fúria de Assuero nesta altura para com os seus conselheiros, que ele teria ficado muito zangado com os conselheiros, porque eles o tinham tinham-lhe dado esta orientação e ele tinha seguido o conselho deles, e agora que ele volta e tem, digamos, sente falta, sente saudade de Vasti, não tem como tê-la de volta porque era uma decisão irrevogável os decretos que eram passados pelos imperadores da Pérsia. Então, isso diz Josefo, o texto bíblico não nos diz isso. Diz que ele lembrou-se de Vasti, lembrou-se do que tinha feito, do que tinha decretado e ficou triste, porque ele não podia voltar atrás. Então, os seus conselheiros, mais uma vez perto dele, e mais uma vez nós percebemos que eles aconselham essencialmente de acordo com o coração do rei, ou seja, eles querem agradar o rei, eles querem que o rei fique feliz. Então eles disseram, os servos do rei disseram, busquem-se para o rei moças virgens e formosas e põem o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que juntem todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se em seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Temos brincado, não é? Com o devido respeito,
que este é o primeiro concurso de Miss Universo que foi feito. De facto, é isso que se passa, vai haver uma seleção de moças pelo Império. Acredito que fossem procurar aquelas que estivessem provavelmente mais dentro do aspecto da beleza cultural apreciada pelos persas. Cada cultura aprecia a sua cultura em geral. É verdade que existem situações em que, por vezes, uma pessoa aprecia muito uma beleza de outra cultura, mas o mais comum é se apreciar dentro da própria cultura. Devia haver um gosto mais ou menos definido deste rei. Os seus oficiais têm esta noção e eles vão procurar então moças em várias regiões do Império que possam ser trazidas e eventualmente apresentadas ao rei, a fim de que ele possa escolher uma para que substitua Vashti como a esposa principal, digamos, aquela que está mais próxima dele em termos da sua apreciação. Repetindo, irmãos, que o casamento real, a esposa oficial de Xerxes, segundo os textos históricos que nós temos, era uma mulher chamada Amestris, ela era filha de um alto nobre das famílias persas, porque a lei persa dizia que era preciso que o rei se casasse com uma filha de uma destas 7 famílias. Só que este era um casamento político, era um casamento obrigado, era um casamento arranjado, não enchia o coração. E Xerxes, então, tem esta alternativa que os reis normalmente usavam, não somente os reis, os nobres ricos também tinham esta possibilidade, de ter então outras esposas que eram escolhidas, não casamentos arranjados, mas de escolha pessoal. E o que se passa aqui é que ele então vai poder fazer esta seleção, esta opção de uma nova esposa dentro de um grupo que será trazido para lhe ser apresentado. O texto continua e diz que havia então, e são então finalmente introduzidos só aqui os 2 personagens que são centrais nesta história, que são Mardoqueu e Ester. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã. É interessante este pormenorzito, mas pronto, é a primeira vez na Bíblia que nós vamos encontrar esta expressão judeu aplicada aos israelitas. Hoje em dia, os irmãos estão acostumados, como eu, muitas vezes nós citamos esta expressão e chamamos um israelita de judeu. Hoje em dia passou a ser sinónimo, não é? Judeus e israelitas, basicamente a mesma coisa. Em teoria, na origem da palavra, judeu é alguém que será da tribo de Judá ou eventualmente da Judeia. No tempo de Jesus, haveria judeus, galileus, ambos são israelitas, mas o judeu era o da Judeia e o galileu era o da Galileia. Antes, nesta altura em que ainda não está definida Judeia e Galileia, judeu teria que ser da tribo de Judá. Mas nós temos aqui neste texto a primeira utilização do nome judeu para sinónimo genérico de israelita. Porquê? Porque sabemos que Mardoqueu, e logo a seguir o texto diz, ele não era da tribo de Judá, ele era descendente da tribo de Benjamim, mas mesmo assim é descrito como judeu e passou a ser assim em termos universais. Esta é a expressão que normalmente se usa, judeu, e em várias línguas do mundo também é assim, usamos se calhar mais judeu do que israelita. Portanto, o nome dele era Mardoqueu, ele era filho de Jair, da tribo de Simei, filho de Quish, homem benjamita. A tribo de Benjamim, como nós sabemos, era uma tribo sempre muito ligada à tribo de Judá. Quando houve a separação dos 2 reinos, norte e sul, a tribo de Benjamim foi a tribo que ficou junto com a tribo de Judá, até porque Jerusalém, a capital de Israel, capital geral, que depois vai ser capital de Judá, reino do sul, ficava no território que pertencia a Benjamim. Apesar de que os benjamitas não a tinham conquistado, vai ser só Davi que a vai tomar aos jebuseus. Então, este homem é benjamita. É importante nós percebermos aqui a designação da sua família. Diz que ele seria descendente de Quis. Este aqui, filho de, não significa necessariamente os antecedentes imediatos, pais e avós, mas talvez possamos pensar assim uma linhagem grande. Assim como todos os reis de Judá são chamados filhos de Davi, nós estamos a falar às vezes de 7, 8, 10 gerações depois, mas ainda é chamado filho de Davi. Quis, segundo nós sabemos, é o pai de Saul, que foi o primeiro rei de Israel e que era benjamita. Portanto, sendo assim, muitos acreditam que Mardoqueu pertenceria, de alguma maneira, à família de Quis, à família de Saul. Ele não é descendente direto de Saul, mas seria da família próxima de Saul,
digamos, família de primos, estamos a falar mais uma vez, gerações muito distantes, mas estaria ligado a isto. Isto é importante, porque depois, mais tarde, nós vamos ver que o grande problema desta história, o grande vilão, como todas as histórias, boas histórias, é preciso ter um grande vilão, e vamos ter um grande vilão, ele vai aparecer mais tarde, e este vilão é a Amalequita. Lembrando que Saul tinha recebido a ordem de Deus para eliminar os Amalequitas, e não o fez. Então aqui, passados séculos, nós vamos ter um descendente de Saul a ter um problema com um príncipe daquela raça que o seu antecedente devia ter eliminado. É apenas um pormenor histórico, mas é significativo para nós. Diz o texto dizendo que ele fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ora, nós sabemos que houve três exílios, houve três momentos em que os babilônios levaram gente de Jerusalém e de Judá para o exílio. O primeiro momento foi o momento em que foi levada a elite máxima, foi levado o rei Jeconias, também é conhecido como Conias ou Joaquim. Este rei foi levado preso para a Babilônia e junto com ele seguiram apenas os nobres do topo. Foi nesta leva que foi levado a Daniel, ele e os seus amigos, que eram membros, filhos de famílias de alta posição dentro de Judá. E, portanto, nesta leva só seguiram os que eram realmente pessoas de grande valor. O que significa que a família de Mardoqueu seria uma família de elite dentro da realidade do reino de Judá. Agora, em termos cronológicos, percebam que aqui estamos a mencionar a ida de Mardoqueu para o exílio no sentido de família, não de pessoa. Porquê? Bem, a deportação de Jeconias para a Babilônia, e nós já estamos num outro império, já é o Império Persa, mas a deportação aconteceu a cerca de 110 a 120 anos antes deste episódio. Ou seja, era preciso que o Mardoqueu tivesse nesta altura os 130, mais ou menos, e evidentemente que ele não tem esta idade na história. Portanto, estamos a falar de gerações depois. São os parentes, o avô ou bisavô, possivelmente, de Mardoqueu, que foi levado porque ele pertencia à alta nobreza e ele então foi junto com o rei, na altura junto com Daniel, levado para o exílio babilônico. Passados estes tempos todos, nós temos então este indivíduo chamado Mardoqueu, ele pertence a uma família da alta nobreza benjamita e, portanto, a pessoas que eram descendentes do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O nome dele, Mardoqueu, é um nome derivado, o nome derivado do deus Marduk. Marduk era o principal deus da mitologia babilônica. Ele era não um deus original, ele é filho de dois deuses originais, mas ele acaba por tornar-se, digamos, uma espécie de Zeus, ou seja, o Deus Supremo, o Deus que comanda os outros deuses, e era o Deus responsável pela defesa da cidade da Babilônia, em particular. Podemos dizer que ele se calhar não foi muito eficaz, porque a Babilônia caiu na mão dos persas. Mas seja como for, era um nome muito comum, e como os irmãos devem se lembrar, era hábito dos povos antigos babilônicos e persas mudar o nome dos judeus que eram levados para o cativeiro. Lembramos que Daniel é chamado sistematicamente por Belsazar. Belsazar significa servidor ou empregado ou escravo de Bel, que era um dos deuses da mitologia babilônica. Todos os amigos de Daniel têm nomes muito belos, com significados extraordinários dentro de Israel, e têm os seus nomes mudados para nomes ligados a deuses da mitologia babilônica. Acontece a mesma coisa com Mardoqueu, ele tem o seu nome ligado a este deus importante na cidade da Babilônia. Nós temos encontrado registros arqueológicos com nomes de judeus que serviram ao Império Persa, e vários deles com nomes babilônicos e persas, que atestam da veracidade desta designação ou deste nome que foi dado a Mardoqueu. O texto diz que Mardoqueu criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque ela não tinha pai nem mãe. Então, finalmente temos a personagem introduzida. Esta jovem, ela era órfã, ela não é sobrinha, ela é prima de Mardoqueu, mas, como muitas vezes acontece, talvez algum dos irmãos que esteja a ouvir tenha esta experiência, primos com uma diferença muito grande de idade, que são praticamente de gerações diferentes.
Eu tenho primos que são de uma geração que é da minha mãe. E, portanto, eles, apesar de serem meus primos, eles estão mais próximos em termos de idade da minha mãe do que de mim. Isto acontece em muitas famílias e o que aconteceu aqui. Portanto, Mardoqueu teria uma idade muito próxima do seu tio, Abiail, que é o pai de Esther, e quando Esther então fica órfã, ele assume esta responsabilidade. Temos aqui um primo barra tio, digamos, por uma questão de idade, e ele toma conta desta jovem. O nome hebraico dela, o nome hebraico de Mardoqueu não sabemos, se ele tinha um nome hebraico ou judeu nós não sabemos. O nome hebraico ou o nome judeu de Esther é Adassa. Adassa significa murta, é uma planta com algum valor. Esther é um nome provavelmente tirado da deusa Ishtar. Ishtar era uma das deusas importantes da mitologia babilónica e persa. Ela também é conhecida como Inanna, mas depois na Pérsia ela assume essencialmente o nome de Ishtar. Ela era uma espécie de Vênus da mitologia persa, era a deusa do amor, mas também da guerra. É uma deusa com uma posição muito forte. Ela casa-se com Tamuz. Tamuz é o seu consorte. É uma história que vai lembrar, por exemplo, muito parecida em termos de descrição, da história de Osíris e Ísis, deuses do Egito. Marduk é o pai de Tamuz, ou seja, é o sogro de Ishtar. Isto dentro da mitologia persa, só para os irmãos perceberem que os deuses das mitologias pagãs, no fundo, eram muito parecidos connosco, porque eles são feitos à nossa imagem. É ao contrário do homem que foi feito à imagem do Deus verdadeiro, os deuses falsos são feitos à imagem daqueles que os criam. Então, lemos aqui no texto que esta jovem era muito bonita, muito formosa, e morrendo o seu pai, Mardoqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que, divulgando o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Para os judeus ortodoxos, o casamento de Esther, ou a ligação de Esther com um rei pagão, é extremamente complicada. Esta é uma situação muito delicada e eles têm que tentar responder a esta questão. Como é que Esther se entrega e torna-se uma esposa, inclusive, como temos dito aos irmãos, provavelmente é uma concubina elevada, com uma posição muito importante, mas é uma esposa secundária dentro da realidade do harém do imperador da Pérsia. Como é que uma judia fiel a Deus, conhecedora das coisas sagradas e da lei, como é que ela aceita esta situação? Então, os rabis tentaram explicar isto, e nos Targuns, um dos Targuns, já disse aos irmãos que o Targum é uma paráfrase do texto hebraico em aramaico, para facilitar a leitura. Já muitos judeus no exílio não saberiam ler hebraico, usariam a língua aramaica, então há feito uma tradução do hebraico para o aramaico, facilitando a leitura, mas muitas vezes acrescentando alguma coisa. Um dos Targuns de Esther diz que Mardoqueu escondeu Esther durante algum tempo e que ela ficou, de facto, preservada dentro de casa, escondida em algum lugar. Há, inclusive, uma banda desenhada feita para crianças que conta a história de Esther e que tem esta versão do Targum, em que Esther está escondida. Inclusive, um dos Targuns tem a oração de Esther, a pedir a Deus que a proteja e não permita que ela seja levada e tomada pelo rei da Pérsia. Repito, isto é uma versão judia para poder lidar com algo que lhes era desagradável. Na prática, irmãos, nós temos aqui Mardoqueu e Esther, pertencem à terceira, eventualmente quarta geração de judeus. Eles já são a segunda ou terceira geração que nasceu no exílio. Eles não conheciam Jerusalém, eles nunca moraram na Terra Santa. Aquilo que eles sabem sobre Israel é contado pelos seus parentes. Nós temos esta realidade, por exemplo, entre nós. Nós temos muitos imigrantes no nosso país e haverá eventualmente imigrantes cá que já não nasceram na sua terra, não é? São filhos dos imigrantes originais. Então são jovens angolanos, guineenses, moçambicanos, brasileiros, ucranianos, russos, mas já nasceram em Portugal. O que eles conheceram a vida inteira foi Portugal. O que eles conhecem, eventualmente, da sua terra é porque os pais, os avós contaram.
talvez saibam alguma coisa da língua, conheçam alguma coisa da história, tenham alguns aspectos culturais, mas na verdade sentem-se em casa em Portugal, porque é aqui que eles foram criados. Mardoqueu e Ester sentem-se em casa na Pérsia. E provavelmente esta situação, longe de ser vista como uma coisa muito desagradável, provavelmente foi até considerada como uma honra, uma oportunidade muito especial que deve ser eventualmente aproveitada e perceber o que é que isto pode dar. Continuemos então a história, só para lembrar aos irmãos então os dois deuses dos quais eles retiraram os seus nomes. Diz então, e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Estamos a falar do eunuco Hegai. Hegai era o responsável por receber estas moças que ainda não tinham sido apresentadas ao rei. Haveria vários departamentos dentro do harém. Um dos departamentos, ou uma das áreas dentro do harém, eram das moças que ainda não tinham sido levadas ao rei. Elas ainda não são oficialmente esposas dele. E, portanto, elas estão a ser preparadas para isto. E o responsável por esta ala do harém era Hegai. Hegai imediatamente se encantou com Ester. Ela achou graça aos seus olhos. E por isso apressou-se a dar-lhes enfeites e os quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ou seja, as coisas começam a correr bem para Ester desde o princípio. O Hegai fica logo encantado com ela, gosta dela de uma forma especial, dá-lhe preferência em relação a outras moças que estavam ali a ser preparadas para a mesma coisa, dá-lhe melhor alimento, dá-lhe melhor enfeites e joias e a coloca com 7 moças escravas, digamos assim, ou servas a servir Ester já nesta ocasião e num dos melhores locais dentro dos aposentos. São aposentos reais, mas mesmo assim teriam distinção, havia melhores e menos bons. Ester, porém, diz o texto, não declarou o seu povo e a sua parentela porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse, ou seja, ela é obediente. Isto é muito significativo e importante na história de Ester. Ela é, ao longo de todo o episódio, ela vai ser uma moça submissa e obediente ao seu tio, primo, no fundo ele é primo, funciona como um tio, ou talvez possamos dizer pai, porque foi ele que a criou, e ela é submissa e obediente ao seu pai. Por que é que ela não declara? Tinha vergonha de ser judia? A questão aqui não é esta, irmãos. Temos que perceber que os judeus sempre sofreram muita discriminação onde estiveram. Era um povo com costumes bastante diferentes e havia essencialmente 2 costumes próprios dos judeus que levantavam normalmente muita dificuldade em relação a todos os povos aonde eles estavam. Os dois costumes, ou os 2 aspectos da sua cultura eram o monoteísmo restrito e a guarda do sábado. O monoteísmo restrito porque lembramos que estes povos são todos povos politeístas, eles acreditam em muitos deuses. Aceitar o Deus de Israel como mais um é algo tranquilo. Ter o Deus de Israel como único Deus era considerado muito estranho e normalmente os judeus eram inclusive classificados de ateus porque só criam em um Deus. É curioso, não é? São ateus porque não aceitam os outros deuses. Era esta a posição, até no tempo do Novo Testamento, era esta a crítica feita por gregos e romanos aos judeus. O segundo aspecto era a guarda do sábado. Os povos achavam muito estranho esta raça, este povo, que queria, a cada 7 dias, tinha que ter um dia de descanso, mas que, não é? Em italiano nós diríamos dolce fa niente, não é? Eles queriam mesmo era descanso, mas que história é esta de parar um dia na semana? E muitas vezes os judeus eram classificados como preguiçosos por terem este dia que era um dia de repouso obrigatório na sua lei. É um povo derrotado, é um povo escravizado, é um povo que se tornou servo, não acrescenta muito e não é vantajoso para Ester dizer a que povo ela pertence. O seu tio Mardoqueu conhece bem esta situação, o seu primo, pai Mardoqueu, entende bem isto e pediu a ela que não se declarasse como judia. Ela não o faz. Ela cresceu na Pérsia, ela fala a língua da terra perfeitamente bem, ela domina os costumes, não tem dificuldade em relação a estas questões. Diz o texto que Mardoqueu acompanhava a situação. Ele devia ser um alto funcionário, porque ele tinha proximidade do harém, e isto não era para qualquer um, mas diz que ele passava diante do pátio das mulheres para se informar de como Ester passava e do que é que lhe ia sucedendo. A história continua e diz que chegando pois a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu,
que a tomara sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos que haviam. Muito interessante, que nós temos aqui a descrição da forma como Ester se comportou quando chegou o momento da verdade, digamos assim. Era hora dela ir à presença do rei. Devia haver uma quantidade de joias, de roupas, enfim, de enfeites, de pinturas, tudo e mais alguma coisa possível para ela se preparar. É provável que as moças ficassem com aquilo que escolhessem, ou seja, as vestes ou as joias que usavam nesta ocasião provavelmente passavam a ser delas. E talvez algumas tenham-se concentrado muito nisto, não é? Nas joias que enchiam os seus olhos, ou tenham-se preocupado de forma bastante orgulhosa em serem elas mesmas a se preparar da melhor maneira, da forma que elas achavam a melhor para se apresentar ao rei. Ester não cobiça nada daquilo que viu e ela faz um raciocínio muito lógico. Ela não conhece Xerxes. Quem conhece o rei é o eunuco. Ele conhece o rei, sabe o que é que ele gosta. Se este eunuco está há anos a lidar com o rei e a preparar mulheres para levar até ao rei, ele deve saber melhor do que ninguém o que é que agrada ao rei, o que é que ele aprecia. Então Ester toma uma decisão que é ao mesmo tempo humilde, mas é também sábia, prudente e que agrada a todos que estão à volta. O que ela diz a Hegai é: olha, aquilo que trouxeres está bom, não é? Não é? Aquilo que me deres, eu ficarei contente. Aquilo que tu achares que me fica bem, eu vou poder usar. Isto agrada, não é? Isto cai bem. Nós podemos dizer que, além da graça, da beleza, ela caía em graça. Um provérbio que diz que vale mais cair em graça do que ser engraçado, não é? E de facto é o caso aqui. Ester caía em graça pela sua docilidade, pelo seu caráter bonito, interior e não somente exterior. Ela é então levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º dia, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do reinado. Este mês de Tebete, dentro do calendário babilônico, equivaleria para nós a dezembro, janeiro. Portanto, transição, mudança de ano para nós, não para eles. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester deveria ter, do ponto de vista físico, uma beleza estonteante. Isso é mais ou menos claro. Estamos a lidar com homens, e no caso de Assuero, mas também dos eunucos, que estavam acostumados a ver mulheres bonitas. Elas eram selecionadas. Se não fossem muito bonitas, não eram levadas. Tinha que ser só o topo do topo para poder ser apresentada ao rei. Portanto, mulheres bonitas por mulheres bonitas, eles estavam acostumados a ver. Portanto, ela devia ter uma beleza física realmente extraordinária, que despertava a atenção, pronto, daquele tipo que se olha e imediatamente tem que se parar porque é bonito demais. Mas depois percebemos que a beleza interior de Ester também fazia com que a sua beleza externa fosse significativa. O seu charme também tem a ver com o seu caráter, com a maneira dela ser, com aquilo que ela era interiormente, e ela vai demonstrar ao longo de toda a história. O pouco que vimos até aqui, vemos uma moça que é obediente, que é uma moça que respeita aquilo que são as autoridades, é uma moça que não se impõe, que mostra prudência, sabedoria, humildade, e tudo isto junto com uma beleza significativa é importante. Lembrando que, infelizmente, isso não é padrão, mas infelizmente é comum, às vezes as pessoas bonitas tornam-se orgulhosas, porque a beleza faz com que estas pessoas sejam tratadas de outra maneira, e desde cedo na sua vida, desde crianças eventualmente, ou no seu desenvolvimento, são tratadas desta maneira por todos, porque são bonitos, e por serem muito bonitos são tratados de tal maneira e por isso acabam por ser orgulhosos por causa da sua beleza, o que não é vantajoso. Ester não era um caso destes. Ela mantinha a sua beleza e a sua humildade, apesar de externamente ela despertar sempre este encanto em todas as pessoas. O texto nos descreve o tempo de preparação das moças e nos diz que realmente era levado um tempo muito significativo para preparar. Se os irmãos têm a Bíblia aberta aí, os irmãos leem que o tempo de prescrição para as moças no versículo 12 era de 12 meses, o que incluía
6 meses com óleos de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, etc, etc, etc. Alguém pode dizer assim, mas é tempo demais. Lembremos isto. Estas moças não estão só a ser preparadas do ponto de vista de beleza, não é? Não é só trazer uma moça bonita, chegar a dar um banho e levar ao rei. Não, havia outras coisas. Elas não estão sendo preparadas para qualquer um, elas estão sendo preparadas para o imperador do mundo, o maior império que o mundo tinha conhecido até então. Elas vão ser suas consortes, suas companheiras. E, portanto, há toda uma questão de etiqueta, de comportamento, de regras da corte que têm que ser aprendidas. E não são poucas. Não são poucas. Depois, lembrando que estas moças seriam trazidas de várias partes do Império, algumas também poderiam chegar até Suzã não falando a língua. Elas têm que aprender a língua para poder se comunicar com o Imperador. Elas têm que aprender o modo de estar diante do Imperador. E, portanto, há muita coisa para aprender antes de ser levada a Xerxes. Portanto, este ano não é necessariamente exagerado. O texto diz que elas eram levadas a ele, no versículo 14, à tarde, e pela manhã iam para a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, o eunuco guarda das concubinas. Portanto, o que é que se passava aqui era que estas moças eram levadas à presença do rei, depois da preparação, haveria uma ordem de chegada, ou enfim, tinha sido estabelecida, e a moça, nesta ocasião, era levada para passar a noite com o rei, e aí se consumava o casamento. Efetivamente, ela passava a ser esposa de Xerxes. Na manhã seguinte, ela passava para outro tipo de aposentos. Hegai era o eunuco responsável pela guarda das moças que ainda não tinham ido ao rei. Saasgás era o eunuco responsável pelas esposas do rei. E, portanto, esta moça sai de manhã e ela mudou de categoria. Ela agora é uma das esposas de Xerxes e vai para o harém, aonde estão as esposas de Xerxes. Ela agora vai voltar ao rei só se o rei a chamar. Só se houver alguma coisa específica que o rei tenha guardado dela e que faça chamá-la. Pode nos parecer, na nossa cultura ocidental, certamente muito estranho. Só para comparação, dizer aos irmãos que quando Alexandre o Grande tomou a Pérsia, passados alguns séculos, ele vai conquistar a Pérsia. Nessa altura, o rei que estava no poder era Dario II e ele tinha 360 mulheres no seu harém. É apenas para nós termos uma noção. Portanto, dá-nos alguma equivalência do que podia acontecer nesta altura. É claro que ninguém bate Salomão, não é? Sabemos que ele tinha 1000 e, portanto, percebemos que havia aqui muito rodízio, digamos. Havia grupos de concubinas que estavam durante um tempo e deixavam de estar. Outras eram trazidas. E haveria as favoritas que iam ficando. E haveria a favorita, a número 1, digamos, aquela que era com quem o rei gostava de mais passar tempo. E é o caso de Esther. Esther é escolhida para esta posição, uma posição muito importante. O rei, segundo diz o texto bíblico, não teve dúvida nenhuma de que era esta. Ela achou graça e benevolência diante dele. E aqui nós percebemos que há a beleza exterior, há a beleza interior e há a mão de Deus, a graça do Senhor, a permitir que Esther vá ocupar esta posição. E de repente uma judia de um povo escravo, servo, órfã, não tinha pai e mãe, apesar disto, o Senhor a toma e a eleva e a coloca nesta posição em que ela vai poder se tornar uma mulher muito influente, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, mesmo sendo a mestres a rainha, Esther vai se tornar uma das mulheres mais importantes do mundo, devido à proximidade que ela vai ter do imperador e da possibilidade de influência de Xerxes que vai ser dada a ela. Muito bem, o palco inicial está montado, finalmente nós temos a heroína da história a aparecer e queremos então pensar em termos de lições práticas para nós em relação a este capítulo. Em termos de lições práticas para nós. O rei tomou uma decisão irrevogável, ou seja, a decisão que ele tomou era uma decisão que ele não podia voltar atrás. Ele tomou uma decisão sem ponderar devidamente, sem tempo de espera. Ele tomou uma decisão no calor do momento. Está emocionado, está ansioso, então ele está com muita raiva e ele toma uma decisão e esta decisão é feita assim. Nós devemos ter cuidado com decisões irrevogáveis. Só um pormenor para os irmãos em relação aos pastores. Li uma vez um livro escrito de pastor para pastores.
um pastor maduro, experiente, a escrever para pastores mais jovens. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ele dizia era o seguinte: não tome decisões na segunda-feira. E eu pus-me a pensar, mas por que não na segunda-feira? Porque domingo normalmente é um dia muito intenso na vida do pastor, é um dia espiritualmente e às vezes fisicamente esgotante, e às vezes acontece uma série de coisas no domingo que não correm tão bem como se gostaria, e as emoções estão ao alto, e o pastor na segunda-feira vive um misto de cansaço, digamos, burnout, ele está esgotado daquilo que foi o domingo, e também às vezes alguma frustração por aquilo que poderia ter sido e não foi, e pode ser levado a tomar decisões precipitadas. Este pastor experiente dizia aos pastores mais jovens: não tome decisões na segunda-feira, calma. Segunda-feira é o dia que os pastores todos pensam, todos não, mas pronto, é quando o pastor mais pensa em desistir do ministério, não é? Depois toda uma preparação, chega ao domingo e o domingo, uau! Não aguento mais isto. Eles não tomam decisões na segunda-feira. Não tomam decisões precipitadas, não tomam decisões irrevogáveis. Esta é uma das lições deste capítulo. Xerxes toma uma decisão e depois arrepende-se. Mas ele não pode voltar atrás nesta história. Aquilo que ele decidiu ficou e ponto final. Segunda lição prática: cair em graça e bênção é bênção, mas também uma atitude. Ou seja, cair em graça é algo que o Senhor nos dá. Nós lemos no início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, que os cristãos caíram na graça do povo. Mas é bênção de Deus, mas também é uma atitude cultivada. Também é uma atitude proposital. Também tem a ver com nós termos esta noção e esta preocupação. Aquele dito português famoso, aquele provérbio, no fundo está a dizer o seguinte: ser engraçado pode ser divertido e ter o seu valor, mas é muito mais útil cair em graça. Não tenha tanta preocupação em ser engraçado, em ser divertido, em ser giro, em dizer a coisa mais espirituosa, em aparecer o mais bonito, etc. e tal. Procure cair em graça. Isto é uma atitude que pode ser desenvolvida. A Esther desenvolveu pela sua forma de ser humilde, de ser disponível para ouvir e para obedecer, de ser prudente nas suas decisões e agir com calma, de não permitir que a sua beleza física, que causava impacto nos outros, fosse algo sobre o qual ela devia se estribar. Portanto, esta atitude que ela desenvolveu também faz parte da sua beleza e da qual nós podemos aprender. Lembremos, irmãos, que Deus controla a história e os seus acontecimentos. Neste momento em que vivemos ansiedade, em que podemos pensar em tantas coisas, nós não sabemos o que vai acontecer, nosso Deus continua sendo Deus soberano. As vacinas vão funcionar, há medicamentos que vão dar certo. Esta semana eu tenho procurado acompanhar, tenho lido alguns artigos científicos. Há muitos cientistas no mundo inteiro a tentar vários tipos de medicamentos que já existem, a ver o que é que acontecem em termos de ação sobre este coronavírus. Alguns estão a ter sucesso com alguns medicamentos, talvez daqui a algum tempo nós possamos ter-los no mercado como a grande resolução do problema. Não sabemos, Deus tem o controle da história, irmãos. Ele está a agir neste momento, nós estamos a ver muitas coisas a acontecer, as pessoas estão a ser levadas a pensar na sua realidade, a mudar. Eu tenho ouvido e lido autores que não são cristãos, não são crentes, dizendo coisas que são profundamente verdadeiras e corretas de acordo com a palavra de Deus, chamando a atenção para a vida que temos vivido, de individualismo, de gasto, de concentração nas coisas materiais e mostrando que agora isto nos faz ver que estas coisas não são as mais importantes, nós podemos viver sem elas e precisamos nos concentrar em outras, fazendo-nos despertar para o valor, por exemplo, da proximidade familiar, da importância das amizades. Isto tudo a ser concluído por pessoas que não são do Senhor. Isto faz parte daquilo que é a maneira de Deus está a agir no mundo nesta altura. Isso para não falar da diferença na nossa natureza. Os irmãos provavelmente têm visto, como eu, algumas imagens interessantíssimas. Assim que os homens, nós, saímos um bocadinho e damos espaço para a natureza, ela imediatamente se manifesta, não é? Imagens de animais selvagens a passear por grandes avenidas em cidades importantes. Vi uma imagem aqui em Odivelas, de gamos, não é? Em Oeiras havia gamos a passear no estacionamento. Não deixa de ser interessante. A história está nas mãos de Deus, não esqueçamos isto. O Senhor pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser.
Para Deus não há limitações. Ele usa os grandes e poderosos, ele usa os pequeninos também. Temos aqui uma jovem, por ser mulher, ela já teria muita limitação neste mundo. Por ser de uma raça derrotada, menos impacto ela ainda teria. Por ser órfã, menos ainda. Nós podemos dizer que cada coisa da vida de Esther a levava mais para baixo em termos da possibilidade de ela fazer alguma diferença no mundo. Nós vamos ver ao longo da história que ela vai fazer toda a diferença. Ela vai ser fundamental para a preservação do povo de Deus. E, irmãos, lembremos isto, a preservação do povo de Deus é a preservação da história da salvação. Porque em Israel nasceria o Messias. E que o inimigo está a tentar fazer é destruir o povo de onde vai vir o Salvador. Mas por causa da intervenção de Esther isto não vai acontecer. Mas claro que estamos a antecipar, isto são cenas dos próximos capítulos. Vemos que agora Esther está numa posição significativa, mas também vemos que o seu primo, pai, não é? Pai adotivo, está numa posição também de significativa importância. Ele tornou-se um dos guardas do portão do rei. Só para os irmãos saberem, o portão do Palácio de Suzã não era provavelmente um portãozinho, não é? Não era aquele portãozinho lá da quinta onde a gente chega e abre a porta, não. Era uma estrutura que tinha 40 por 28 metros e 12 metros de altura com quatro torres de 12 metros de altura em cada uma das extremidades. Portanto, uma porta com 40 metros não é propriamente uma porta, é mais do que a nossa casa, não é? Portanto, era esta a porta do Palácio de Suzã. Ele está numa posição de destaque e numa posição importante, e o ter sido alçado a esta posição significa que ele tinha um lugar na hierarquia que era significativo, mas também que lhe vai permitir ouvir e perceber certas coisas muito importantes. E foi num destes dias em que Mardoqueu estava a passear pelo portão que ele ouviu a conversa de dois eunucos. E esta conversa, muito que se lhe diga, mas isto a gente só vai ver na semana que vem, se Deus nos der vida e saúde.